Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, o programa Papo Espírita está no ar, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube. Desde já, a gente te convida para se inscrever no nosso canal, checar lá a nossa playlist. Se você gostar dos nossos programas, dá um like, compartilha e não deixe também de comentar nos posts, que é muito importante a gente saber o que vocês estão achando desse programa. Então, conosco estão Miriam dos Anjos, Thelma Alves. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Max Lânio Lacerda, nosso convidado de honra, mais uma vez, nos dá a graça da sua presença. Tudo bem, Max? Bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Muita paz. Max, a gente tem te trazido, né? Você é um estudioso da doutrina espírita e de personalidades do cristianismo, tem feito várias palestras a respeito dessas personalidades, e a gente está aqui fazendo uma série com você, né? E já fizemos no programa 148, falamos sobre a vida de Paulo de Tarso, falamos no programa 153, um programa que foi muito aplaudido, sobre Maria Madalena, mais conhecida também como Maria de Magdala, e a sua grande transformação moral. E hoje a gente traz a vida de Joana de Cusa, que é conhecida hoje em dia, né, nós a reconhecemos como a benfeitora Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do médium Divaldo Franco. E Joana de Cusa, ela conviveu com Jesus, né? Então, ela teve várias outras encarnações que nos foram trazidas ao conhecimento por meio do Divaldo Franco, e a gente vai começar te perguntando, Max, quem foi a Joana de Cusa e quais foram as suas outras encarnações até ela se tornar a Joana de Ângeles. Então, Ana, na verdade, nós temos principais fontes aqui para poder responder isso. Nós temos o Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e no capítulo 24, que fala um pouco dela, somente esse evangelista. Nós temos essa obra-prima de Humberto de Campos, pelas mãos do Chico, que é Boa Nova, que no seu capítulo 15 fala de Joana de Cusa. Nós temos um livrinho bem pequeno de nosso querido Emmanuel, que é a Religião dos Espíritos, que no capítulo chamado A Mulher ante o Cristo também fala um pouco sobre ela, e o livro que mais fala sobre todas as encarnações, o que fala praticamente quem é este espírito, esta individualidade, é o Semeador de Estrelas, que é uma entrevista e vamos dizer assim, um apanhado que a nossa Sueli Caldas Schubert faz, conversando com Divaldo. Então, essas obras nos subsidiam para poder falar um pouquinho sobre cada uma dessas individualidades que esse espírito de Joana, que tem adotado esse nome ao longo de várias encarnações, se firmou, né? Joana de Cusa, então, Lucas, ele trouxe dizendo no capítulo 8 que seguiria com Jesus, Maria Madalena, tinha saído 7 demônios, mulher de Cusa, Joana, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Fala nesse momento de Joana, então, mas não diz muito mais do que ela sendo a esposa do procurador de Herodes, ou intendente de Herodes. Vamos lembrar que um procurador era uma pessoa que tinha um nível social elevado naquela época. Portanto, Joana de Cusa, ao contrário das outras personalidades que a gente tem estudado, ela era bem postada socialmente falando, né? Nós vamos ouvir de novo o Lucas dizendo sobre ela no momento em que era o primeiro dia da semana, quando Jesus, então, houvera ressuscitado. E ali, Lucas não vai dizer que ela é Joana de Cusa, ou vai explicar melhor, vai dizer apenas que é Joana. E nós, obviamente, vamos deduzir que seja a mesma Joana. No Semeador de Estrelas, aí sim nós vamos ter informações muito importantes, preciosíssimas, que são depoimentos que Joana passou a Divaldo e que Divaldo nos deu. E esses depoimentos eles vieram em momentos muito particulares. Teve ocasião, na década de 70, que Divaldo foi visitar a Itália, e lá ele teve a oportunidade de ir ao Monte Avelino e depois foi a Assis. Um ano antes, ele tinha visitado o México. E nessas 3 visitas que ele fez, nós conseguimos retirar muitas informações, não só da personalidade desse espírito,
como também de fatos muito importantes que marcam esse momento. Por exemplo, na Itália, lá quando ele estava no Monte Avelino, Joana de Anjos, confessou a Divaldo, e eu vou transcrever aqui o que eu tirei de lá. Ela disse assim: eu tenho muito amor histórico a esta região, porque ela usou a expressão nós, referindo-se a ela e a Divaldo. Nós já vivemos aqui faz muito tempo. Nossa vinculação com Jesus é muito antiga. Vejamos que não é só Joana, um espírito elevado. Edivaldo Franco, como nós sabemos, é um missionário e ele já esteve junto com ela. Veja que a parceria entre os dois é longa, já na época de Jesus. E aí, Divaldo conta que ela contou que havia sido a personalidade de Joana de Cruz. Então, ela declinou realmente quem ela tinha sido. E aí, quando aconteceu isso, Divaldo, que tem aquelas faculdades mediúnicas de vidência, ele diz que percebeu que ela se transfigurou na Marte, que era Joana de Cusa, e ele a viu exatamente como foi o que aconteceu no Holocausto do dia 27 de agosto de 68, que era ali próximo das águas termais de Caracalla, no Monte Avelino. E com outros 500 cristãos, ela foi levada ao posto do martírio por fidelidade a Jesus. Aliás, gente, um traço marcante dela, fidelidade. Ela é um espírito que provou ser fiel até o final. Só para a gente fazer um apanhado, vamos lembrar que de 54 a 68, o Império Romano era conduzido por Lúcio Domício Enobarbo. Todo mundo aprendeu a conhecer com o nome de Nero. Todo mundo sabe que esse sujeito ele desencadeou grandes perseguições aos cristãos, além dele ser um sujeito muito complicado do ponto de vista aí de loucuras, que nós não vamos aqui entrar em detalhes. Tem um historiador latino chamado Tácito, que conta alguma coisa dele, então as informações são fiéis. E ele chegou a imaginar coisas assim de sofrimento, e Joana de Cusa foi objeto desses crimes dele, que ele amarrava os fiéis dos Cristos e cobria com alcatrão. E depois eles eram usados como tochas humanas para as insônias que esse imperador tinha. Acredite se você quiser, mas era isso que ele fazia. E ele, na verdade, ao comando dele, durante o período que ele esteve no governo desse Império Romano, diz que foram executados cerca de 200 a 300 mil cristãos. Joana de Cusa foi uma delas. Depois, nessa mesma viagem, o Divaldo foi para a Itália. Desculpa, foi para Assis, quando ele estava na Itália. E aí, ele é muito sucinto. A Joana de Anjos parece que ficou assim um pouco... ela não revelou claramente, mas ele disse que ela desvelaria um outro ângulo de suas existências e que mais tarde, naquele mesmo dia, Joana narrou várias de suas encarnações a partir do primeiro século. E aí ela incluiu esta encarnação em que ela teve como Clara de Assis, que ela não detalha muito, eu não sei se é um respeito a Francisco de Assis, que ela tem em conta muito elevada, né, e nós também, mas o fato é que ela declinou isso também ao Divaldo. E aí, no ano anterior, eles tinham ido no México, e lá ela tinha o nome, né, de Joana de Asbarre. Era Joana Inês de la Cruz depois, como foi adotado. E o Divaldo estava, nessa época, ele tinha feito uma palestra, e ele foi para uma pequena aldeia, muito pequena mesmo, em São Miguel de Nepantla. Eu não lembro bem o nome disso, mas eu acho que é isso mesmo, lá no México. E ele conta que Joana fez questão de levá-lo às ruínas de uma casa que existia nesta região. E ela contou que lá, nestas ruínas, onde eram as ruínas, que ela viveu a sua infância, como a personalidade de Joana ou Juana de Asbarre, no século XVII. E depois, aos 15 anos de idade, ela contou para Divaldo que ela foi, então, para a Ordem de São Jerônimo. E ali, sim, ela adotou o nome de Joana Inês de la Cruz. Divaldo perguntou a um funcionário da Pemex. Pemex é como se fosse a Petrobras do México, a petroleira mexicana, que tinha um funcionário do México, dessa petroleira, acompanhando o Divaldo. Ele não dizem por que ele estava, mas ele estava fazendo papel de Cicerone. E como ele era mexicano, Divaldo perguntou quem era essa personalidade que Divaldo não conhecia. E o rapaz contou tudo sobre ela e a colocou num ponto elevado. E aí, num outro momento, o Divaldo foi com ela em outros lugares, e ela disse a ele que no século XVII, XVIII, quando ela ainda era Juana Inês, ela viveu para a literatura. Depois ela se tornou uma monja que possuía milhares de volumes lidos e comentados. Veja que não é por acaso
que a linguagem da Joana de Ângeles é uma linguagem muito elevada, não é uma linguagem fácil de ler, convenhamos, porque ela tem, literalmente, em termos de literatura, um conhecimento muito anterior, né? E Divaldo diz que ela foi a primeira feminista do mundo, essas são as palavras dele, primeira teatróloga, e foi considerada a maior poetisa da língua hispânica. Isso também o rapaz da Pemex tinha dito para ele. Inclusive, lá no México, foi informação dele, eu não conferi isso, diz que a nota de 100 pesos tem a efígie de Joana. E lá no Museu de Chapultepec, há alas dedicadas exclusivamente a ela. Portanto, não é uma personalidade qualquer naquela época, ela tinha um alcance significativo. E ela, olha que coisa interessante, ela falava 6 idiomas. Quando a gente vê Kardec falando 4, Divaldo, Chico já psicografou de Emmanuel, pelo menos em 4 línguas que a gente já percebeu. Enfim, esses espíritos elevados, eles têm uma facilidade tremenda para falar. E ela falava português, falava grego, falava latim, e isso tudo já naquela época como encarnada. Mas ela era, então, uma letrada, ilustrada, apesar de ser uma monja. Chegou um momento que a abadesa Mor, a amada superior, vamos chamar assim, ela chamou a Joana vamos dizer assim, a pensar, peraí, minha filha, você é uma monja, essa é a biblioteca sua, esses seus livros, e isso você tem que se lançar e para o trabalho da caridade, a nossa ordem é para a caridade. Foi o suficiente para ela, desfizesse de toda a biblioteca, vendeu e deu tudo aos pobres o dinheiro, e ela então vestiu um buril daqueles mais humildes e foi trabalhar com pestosos. E acreditem, semelhantemente ao que acontece com a pandemia de hoje, ela se contaminou e desencarnou por isso. Então, ela vai reencarnar depois no Brasil. Mas antes dela reencarnar no Brasil, eu queria lembrar que Divaldo, quando conversando com ela agora, nesse momento da pandemia, ouviu dela dizer, meu filho, eu desencarnei nessa mesma situação, vamos ficar sem trabalhar? Então, nós temos que saber que há proteções específicas quando nós não temos que desencarnar. Se temos que desencarnar, como foi o caso dela, desencarnaríamos de outra maneira também. Então, é importante que a gente saiba, nesse tempo de pandemia, que a pandemia não pode obstar os nossos esforços no trabalho da caridade. E aí, então, ela vai, com o nome de Joana, ela era o nome que ela adotava, ela foi para o convento aqui no Brasil já, convento como Joana Angélica de Jesus. E ela viveu numa ordem religiosa, veja sempre como ela associa com a ordem religiosa, como Clara de Assis, como Joana lá no México e como Joana aqui no Brasil. E ela exerceu todas as funções até chegar à abadesa. E aí ela vai se entregar ao holocausto quando os invasores invadem aquele convento e penetram a lâmina em seu ventre. Ela morreu num holocausto terrível, não permitindo que eles entrassem. No convento na Bahia, ela se dedicou a uma ordem mística que era muito austera. Você não podia ver essas pessoas que estavam lá, elas eram, como se diz, contemplativas. Mas quando ela se tornou abadesa, ela aceitou os votos de silêncio que esse convento impunha, e como monjas enclausuladas, elas ficariam ali fechadas. Mas olha só como é que é o importante a gente perceber como é forte o processo do passado repercutindo no presente. Divaldo disse que ela se lembrava, no inconsciente, do atendimento aos pobres e aos pestosos que ela tinha tido no México, e aí ela procurou examinar o que fazer de modo a atender a ordem, que exigia que ela ficasse em silêncio, e ao mesmo tempo servir a Jesus. Veja como ela conseguia conciliar essas situações. E ela aceitou, segundo Divaldo, uma das tarefas mais difíceis na visão dele, que era de reeducar mulheres chamadas equivocadas, chamadas arrependidas, aquelas mulheres que geralmente, muitas delas, os pais expulsavam de casa porque elas se perdiam com algum rapaz ou alguma pessoa. Enfim, elas então passaram a ser objeto da principal atenção da nossa querida Joana. E aí ela vai, como nós falamos, ser martirizada no Brasil. São essas as encarnações, e mais na frente nós podemos falar, ela vai aparecer com essa personalidade espírito chamado Joana de Ângeles. Ela não teve uma encarnação, segundo sabemos, com esse nome Joana de Ângeles. Ela adotou esse nome como pseudônimo para tratar com Divaldo e com nós outros, é claro, e produzir uma obra magistral. É isso, gente. Antes da gente entrar, Max, na vida mesmo de Joana de Cusa, né, que é o objeto aqui do nosso programa, queria abrir a palavra para Miriam e Thelma,
Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre esse espírito maravilhoso? Gente, é um espírito maravilhoso mesmo, né? É tanta lição, e o Marx chamou a atenção da fidelidade a Jesus, né? E essa fidelidade, eu traduzo assim, é fé, né? É aquela fé inabalável. Em todas as situações que Marx nos trouxe aqui da vida de Joana, ele nos traz um desfecho da sua encarnação, uns desfechos traumáticos, né? Se a gente puder assim dizer. Não foram desencarnações lentas, né? Mas foram consequências da crueldade ainda, né? Da nossa ignorância, né? Em várias das épocas que ela viveu. E aí Marx, quando fala de fidelidade, fé, e vem falando que nós não devemos nos intimidar, né? Para realizar nossas tarefas, ele falou bem fundo no meu coração. Né? Se a gente tem fé, não há que ter medo, embora prudência e segurança sim, né? Não vamos ser também relaxados no cuidar. Mas interessante, Max, como você trouxe, a realidade da importância da gente testar a fé. E essa pandemia está sendo exatamente com cada um de nós, né? Qual é o nosso nível de fidelidade de fato? E eu vou ficar aqui nas minhas reflexões por enquanto, passo a palavra para a Théo. Eu vejo bem interessante a questão de Joana, porque ela representa, né, essa mulher forte, desde da época de Jesus, nas várias reencarnações, né, até essas 4 reencarnações que ela teve aqui, essa conduta de ser mulher forte. E assim, eu estou lembrando, inclusive, do filme que Divaldo, né, gravaram sobre a história do filme, e Joana acompanhou o filme. Então, assim, ela sempre está à frente de tudo, dedicada, o focado, né, na mensagem que ela tem que levar às pessoas. Então, assim, eu vou deixar o Max colocar mais histórias de Joana, que é bem interessante, bem importante, trazer para a gente esses detalhes da vida de Joana que toca muito a nós, né? Principalmente como espíritas. Aí eu passo para você, Max, você falar. Max, deixa eu só então te pedir para você comentar um episódio da Joana com Jesus, né? Porque a Joana, como você falou, era casada com o procurador de Herodes, que não aceitava os cristãos. Mas ele parece que meio que permitia uma liberdade para ela acompanhar Jesus, né? Só que ela queria, ela estava entre a cruz e a espada, né? Ela tinha as obrigações de esposa, mas ela também tinha se apaixonado pela mensagem de Jesus. O que Jesus disse para ela? Parece a história de algumas mulheres do espiritismo, né? Nós temos algumas senhoras que gostariam de participar do espiritismo e tem certos maridos que são assim meio intendentes como Cusa. Na verdade, teve sim. Essa obra que nós nos referimos, que é a Boa Nova, no capítulo 15, que se chama Joana de Cusa, ela é uma pérola, gente. É impressionante. Eu acho que todos que estão nos acompanhando e que têm interesse no assunto deveriam ler com cuidado. Mas tem um diálogo, sim, porque a Joana, ela estava, vamos dizer assim, apesar da fé dela, ela estava amargurada com as questões domésticas, porque o companheiro, ele não fala muito como o companheiro tratava ela, se ele permitia ou não permitia, mas o companheiro não partilhava dos movimentos que ela tinha com o mestre. Provavelmente ele, então, sabia claramente disso, mas ele, veja só, gente, é o jogo político. Ele tinha que transitar entre judeus e romanos, porque ele era um intendente que fazia às vezes. E ele não queria, obviamente, perder essas benesses, desses valores financeiros, monetários, além de ter, obviamente, uma expressiva posição social. Então, para ele, isso pesava muito mais. Para ela, apesar de estar na sociedade, pouco importava. Vamos ver que depois que ele morre, que ela tem que se virar sozinha, ela vai trabalhar como uma serviçal qualquer, vai ser uma serva e não vai ter absolutamente nenhuma situação que ela tenha, vamos dizer assim, dificuldade de aceitar. Porque ela, como o Paulo disse, ela já é
alta no muito e ela é alta no baixo, ou seja, quando ela tem pouco, ela continua sendo a mesma personalidade. Quando ela tem muito, ela continua sendo a mesma personalidade, não se afeta com as posses ou a ausência delas. E aí ela vai procurar Jesus e ela vai dizer que o nosso querido Cusa não adotava e não tolerava a doutrina de Jesus. Então, portanto, provavelmente, com essa expressão, ó, o esposo não tolerava a doutrina do mestre. Ela provavelmente tinha dificuldades para poder falar sobre Jesus dentro de casa. Ela deveria ter algum constrangimento. E aí, ela vai nessa conversa com Jesus explicar tudo isso. E aí ela diz assim, mestre, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Você não julga adequado, acertado, que eu imponho os vossos princípios? Porque quando a gente acredita nas coisas, a gente tem certeza das coisas, a gente quer que os outros também tenham. E provavelmente ela queria que o marido tivesse, pô, seria maravilhoso se o marido pudesse acompanhar no mesmo nível dela, né? E ela diz assim para Jesus, ainda assim eu não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Olha, quando ela era bondosa, pensando no bem dele, não por causa das amarguras para si. As amarguras era de vê-lo ficando para trás e ela buscando o caminho, a verdade e a vida. E aí que, gente, o nosso querido Humberto Campos é delicado na hora de contar as coisas, né? Ele diz assim, que o Cristo sorriu serenamente e retrucou. Eu fico imaginando esse diálogo e você de frente, assim, olhando Jesus, ouvindo a Joana de Cusa e sorrir serenamente, e aí colocar as posições. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Pergunta Jesus para ela. Será aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou será aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Ou seja, eram exatamente as duas personalidades. Ela estava já nas margens do conhecimento com o Pai e o coitado se debatendo ainda nas ondas da vida material. E aí, Jesus faz algumas ponderações, gente, que vale a pena a gente trazer aqui. Ó. A sabedoria celeste, disse Jesus para ela, não extermina. Preste atenção nessa frase de Jesus. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Olha que bacana, gente. O Evangelho de Jesus não violenta consciências, em outras palavras. A gente tem tempo para amadurecer e, no momento adequado, a fruta está pronta para ser utilizada, para ser servida. E é isso que ele está dizendo que vai acontecer com o Cusa. Mais cedo ou mais tarde, ele vai estar no tempo dele. Então, é como uma frase que eu sempre gosto de usar, título de um livro de Barry Stevens, que diz assim, não apresse o rio, ele corre sozinho. Todos nós somos um rio da vida e temos o nosso tempo. E o Cusa também tinha o dele. E aí ele diz assim, o pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E vai falar outras coisas que aqui a gente não vai abordar, mas diz assim no final com ela, nessa conversa magistral. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, quando convocada, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Vai, filha, ser fiel. Essa foi a última palavra que ela ouviu de Jesus. E esta frase, vai, filha, ser fiel, vai voltar com uma intensidade imensa quando ela estiver no círculo romano, sendo martirizada diante de um filho que implorava para que ela negasse Jesus. Então veja como esse diálogo marcou profundamente esse espírito no âmago de sua alma. Assim como Emmanuel, há 2000 anos, conta como marcou profundamente o diálogo que Jesus teve com ele, profundamente no âmago da sua alma. Seguramente nós também temos algumas coisas gravadas no âmago de nossas almas, que quando nós lemos certas coisas no Evangelho, nos fazem nos enternecer, nos sentir uma emoção que a gente não consegue entender de onde está vindo. Seguramente, são experiências profundas sendo acordadas naquele momento. É isso. Max, essa morte dela, né, martirizada, é bem traumática, né? Quando a gente vê que o filho dela estava junto dela, e aí ele falou para a mãe, abjura, né? Não, para a gente sair daqui. Imagina, ela estava na frente do filho dela, que também ia ser queimado vivo, e ela se manteve firme, quer dizer, esse exemplo da Joana de Cusa nos fala da fé, né? E a gente está longe disso, né? Da gente se entregar dessa forma à mensagem.
Como é que a gente pode, nos dias de hoje, na encarnação que a gente tem, nessa dificuldade toda que a gente está passando, né? Como é que a gente pode usar esse exemplo da Joana de Cusa no nosso dia a dia? Tem alguma coisa que você possa falar sobre isso? Podemos, sim. Aliás, nossos irmãos espirituais que nos trouxeram essas obras benditas nos falam. Estamos aqui fazendo o papel de interlocutor. E olha, antes de falar dessas coisas, vamos lembrar que esse filho a que você se referiu, que foi queimado junto com ela, contra a vontade dele. Joana contou para Divaldo que esse menino, naquela época um jovem rapaz, já estava encarnado, reencarnado, e segundo palavras dela para Divaldo, vinculado também aos nossos sentimentos. Portanto, aquele rapaz estava encarnado contemporaneamente com Divaldo, quando este livro, que nós estamos utilizando como base, foi escrito. Não sabemos ainda se continua encarnado, mas aquele rapaz, portanto, continua vinculado com Joana de alguma forma. Veja como as relações são longas, são profundas. Então, assim, Joana, diz nosso querido Emmanuel, que entre as mulheres do Evangelho que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos, são palavras de Emmanuel, eu estou transcrevendo aqui, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Eu vou repetir, o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Isso está em Religião do Espírito, no capítulo A Mulher ante o Cristo. Aí, como compreender a fé inabalável dessa mulher, Joana de Cusa? E só tem uma maneira de fazer isso, gente. É nos reportando a obra clássica do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 19, no item 7, Allan Kardec diz assim: em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Preste atenção na palavra inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. E aqui eu quero dar uma paradinha para conversar sobre isso. Veja só, Joana de Cusa tinha uma força impressionante para suportar um momento dolorido como aquele que o filho impreca de todas as maneiras para que ela negue Jesus. E ainda assim, com os olhos caindo lágrimas, ela se lembra de todo o seu passado, lembra de todos os movimentos felizes que teve lá atrás, e lembra no último momento que Maria também ficou ao pé do filho na cruz e reconsiderou tudo que o filho estava falando e disse a ele: cala-te. Olha, de onde você consegue tirar uma força dessa para dizer: cala-te? Jesus não deixou de se imolar. Por que nós vamos agora negar ao esforço? Ela trazia seguramente essa anterior conquista em encarnações, com certeza, precedentes e muito anteriores a essa em que ela é a figura de Joana de Cusa. E por isso ela tinha essa força que talvez uma enormidade de nós não a tenha. Mas atenção, aqui, muito cuidado. Há pessoas que olham esses ícones e já querem ser como eles. Não é assim, gente. Nós não conquistamos isso com passe de varinha mágica. Agora eu quero ser espírito de primeira escola. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que transitar por diversas encarnações. Porque em outras pessoas, ao contrário da que acontecia em Joana de Cusa, é difícil as pessoas terem o mínimo de fé. Por quê? Porque, na verdade, elas têm uma natureza retardatária do ponto de vista daquela conquista da virtude chamada fé. Não é que a pessoa é inferior ou menor do que a outra. É que ela viveu menos experiências que fortaleceram a fé. E Joana de Cusa, que ela ainda não teve que viver. Em outras palavras, essas pessoas, você, eu, estou falando por mim pessoalmente, você que também se sente como eu nesse momento, que não temos essa fé ainda robusta, inabalável, essa fé que não cai em hipótese alguma, em momento nenhum, não tema. Esforce-se para poder ser o mais forte em todos os movimentos testemunhais que a vida te impõe. Se você for o seu limite, a cada vez que você for o seu limite, você conquistou um pouquinho mais de fé para outra encarnação. E se você fizer isso continuadamente, chegará o momento que você terá a fé do tamanho da fé de Joana de Cusa. E aí, então, você será como ela. Mas para isso acontecer, será necessário repetir essas experiências diversas e diversas vezes.
E não precisamos esperar muitas encarnações, não. Às vezes, a fé pode ser medida nessa encarnação durante vários dias, vários meses, vários anos, em momentos oportunos em que nós somos convocados a mostrar esse alcance de fé. Por isso, nós vamos deixar bem claro, nós somos pessoas em processo de evolução. Quando não concluímos numa encarnação, concluiremos na outra. Mas nós não podemos jamais, isso é importantíssimo, é simplesmente dizer, eu não tenho fé, então eu não vou nem fazer um esforço. Aí você está fugindo da luta. E fugir da luta é muito pior, porque você está negando-se ao testemunho. Então, se a vida te convidou ao testemunho, esforce-se no limite das suas forças, utilize-se da prece, porque você vai arregimentar mais força, além da que você traz consigo, e aí você saberá até onde você pode ir. Mas se você já se colocar numa posição de que não dá conta, falta de autoconfiança, você irá se perder na oportunidade que lhe foi proporcionada. E o que acontecerá? Você terá que refazer novas experiências sem ter passado de ano, em outras palavras. É isso, gente. Mais do que isso, é trabalhar no bem, se esforçar ao máximo para desenvolver todas as virtudes, sobretudo a fé. Deixa eu passar a palavra para a Thelma e para a Miriam. Eu estava lembrando que, assim, na verdade, não basta ter fé, né? A gente tem que... no caso da Joana, ela sabia, né, Max? Ela sabia através das experiências de vida, das escolhas dela. Então, esse saber realmente que era a fé na prática, né? Eu vejo assim. Isso mesmo. Olha, e eu trago a lembrança que eu acho fantástico quando fala de Joana de Cusa, essa conversa dela com Jesus sobre o marido, o companheiro, né? Eu falei, meu Deus, quantos anos se passaram e às vezes esses pequenos conflitos ainda permanecem. E o interessante é que ela recebeu aquele conselho. Quantas vezes a gente também não escuta dos nossos pais ou de amigos mais próximos quando nós estamos nessa diferença de entendimento da fé, né? Que a gente professa, e aí a gente quer mesmo trazer um companheiro para a nossa fé, né? A gente às vezes violenta, né? Que ele tem uma vontade, um tempo dele, e a palavra de Jesus eu acho fantástico. Primeiro silencia, né? Então não tenta convencer ninguém, porque ninguém precisa ser convencido. Mas quando for necessário falar, né? Que fale com suavidade. Então, na verdade, tudo que ela tinha que fazer era continuar dando o exemplo e falar, ainda que ela pudesse. Eu acredito que ela não se irritava, quanto a gente ainda se irrita muitas vezes, né? Mas silenciar, usar palavras doces, e me lembrei aqui agora daquele ditado, a gente pode falar coisas maravilhosas, mas se o exemplo não é coerente com a fala, a gente acaba não sendo exemplo de nada, né? Então, eu acho essa parte de Joana interessante, como também acho interessante que, assim como Maria de Madalena, ela também foi recebida por Jesus no seu desencarne, né? É isso. Como mesmo o Max falou, né, Miriam? Jesus já disse, não, você vai ter oportunidade do testemunho, né? Então, não precisa falar. A vida dela representou aquilo que ela pensava. E fora as vidas todas seguintes, né? E, com certeza, as anteriores, ela já vinha dando grandes testemunhos e continuou dando, né? Agora, eu queria chegar, Max, um pouquinho mais à frente, né? Nessa questão de por que ela veio encarnar aqui no Brasil, né? Como essa Joana da Bahia, né? Foi Joana, né? Joana Angélica, que foi uma freira na Bahia, e ali começou o trabalho dela, aqui também junto com Emmanuel, né? Com o benfeitor que encarnou aqui, para auxiliar no movimento espírita, né? Na divulgação do espiritismo, tanto é que hoje, como Joana de Ângeles, e mentora do Divaldo, ela tem uma série psicológica, ela tem dezenas de obras e continua espalhando o conhecimento dela, né? Agora do mundo espiritual. Eu queria que você comentasse a partir daí. Então, como é que nasceu o vínculo de Joana com o Brasil, né? Nós podemos nos perguntar isso. E a nossa Sueli Caldas Schubert conta que na entrevista com o Divaldo houvera dito a ela
que quando ela estava no México ainda, ela trocou correspondências com o padre Vieira, que nessa época estava no Brasil, encarnado no Brasil. E nesses processos, ela inclusive fez críticas a algumas posições que o padre Vieira estava tomando, críticas ali no bom sentido, e os dois ali começaram a ter relações. E a partir desse momento foram feitos várias cartas entre eles e artigos foram criados, e ela criou uma relação já de simpatia com o Brasil a partir daí. Segundo o Divaldo, aí nasceu um vínculo, não foi só simpatia, um vínculo com o Brasil. E para poder manter esse vínculo que ela criou intimamente no coração dela, ela começou a estudar mais ainda o português e conheceu mais ainda o português em profundidade. E aí, gente, olha que interessante. Lá ela vai desencarnar atendendo aos pestosos, como nós falamos, e quando ela chega no plano espiritual, ela desencarnou e foi encontrada no plano espiritual, e de lá ela decidiu, então, vir para o Brasil. Né? Veio para o Brasil, mas ela, antes de vir para o Brasil, ela teve uma coisa surpreendente. Ela foi convidada, gente, ela foi convidada pelo Consolador, ela desencarnou em 1822, ela foi convidada pelo Consolador, que estava programando para o Brasil aquelas grandes transformações que o nosso país precisa ter, a pátria do Evangelho. Vinha, então, o Chico Xavier, o Divaldo, enfim, vinha uma série de espíritos e nós teríamos no Brasil uma grande participação do Espírito de Verdade. E ela recebeu, antes disso, um trabalho que ainda estava na França. Ela foi convidada, naquela época, a participar da equipe, da Pleiade de Espíritos, que fazia parte do Espírito de Verdade, ainda na França. Como é que eu sei disso? Como é que nós sabemos disso? É que Divaldo informa que ela disse a ele, né, e ele obviamente contou para todo mundo, e a gente então sabe, que ela assina 2 passagens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Um Espírito Amigo. E aqui é curioso a gente registrar que ela se manteve anônima por uma razão. Como ela era muito recém, ainda desencarnada, e ela tinha uma personalidade conhecida no México, ela julgou prudente não colocar o seu nome em evidência para não parecer que ela estava querendo se promover ou trouxesse aqueles problemas que ainda temos com relação às personalidades. Então ela usou esse pseudônimo de um espírito amigo. E nós vamos encontrar isso no capítulo 9, no item 7, com o título A Paciência, e a segunda no capítulo 18, com o item 15, Dar-se-á ao que tem. São as 2 mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, mas Divaldo conta que ela era católica, daqueles dogmas bem definidos, bem formada naqueles aspectos, e que antes dela entrar na equipe do Espírito de Verdade, gente, atenção que eu vou falar, ela teve que fazer um curso de espiritismo, entre aspas, viu, gente? Mas atenção, ela teve que deixar aqueles dogmas que foram úteis para ela, como foram úteis para nós em determinada época, mas agora não serve mais com o Espírito de Verdade. Ela fez um ESD, né? Ela fez um ESD. Um ESD, um EAD, um Evangelho Redivivo, tudo junto, viu, gente? De uma vez só, porque ela literalmente assimilou os conhecimentos do Espírito de Verdade e a doutrina dos Espíritos, então, passou a ser incorporada por ela e ela atuou como membro dessa Pleiade de Espíritos. Atenção, outra coisa interessante que me recordei aqui agora. A Amélia Rodrigues, que escreve obras preciosas, tem 12 que ela já trouxe a nós, por Divaldo Franco, ela era uma poetisa baiana. E ela era extremamente católica. Olha como é que as coisas são. Nós sabemos, através de Divaldo, de novo, que ela, quando chegou no plano espiritual, foi convidada para fazer parte do trabalho que Divaldo estava fazendo. E quem a convidou? Joana de Anjos. E o que aconteceu? Teve que fazer um curso de espiritismo também, como nós temos que fazer aqui quando estamos encarnados. Então, não importa se você está encarnado ou se você está desencarnado. Se você quer trabalhar com Jesus, minha filha, trata de aprender o espiritismo enquanto você pode, porque vai te ajudar demais se um dia você tiver uma honra como essa. Estou falando por vocês, não por mim, é claro. Uma honra como essa de ser chamado para um trabalho tão nobre. Então, não tenhamos dúvida, é um espírito de enorme valor no Evangelho de Jesus. Ela está trabalhando para Jesus muito antes daquela época que ela era Joana de Cusa. Não tenhamos dúvida disso. Ela não conquistou aquela fé poucas encarnações antes. Ela está com ele há muito tempo antes. E seguramente Divaldo vem de algum momento sendo tomado por ela e está andando com Divaldo junto, os dois, ela agora fazendo o papel de auxiliado. Então, ter Joana de Ângeles
com essa magistral história, minhas amigas e meus amigos, nós temos que ter muita reverência por ela e espelhar nas suas condições para que as nossas também sejam um dia as delas. Max, rapidamente, conta para a gente, para quem não conhece, quem é Joana de Ângeles. Olha, gente, nós podemos dizer o seguinte, se você der uma paradinha e olhar quantas obras o Divaldo publicou, dá uma olhada no percentual das obras que vêm pelas mãos de Joana de Ângeles. Quando eu digo mãos espirituais. Ela é um ícone da psicologia. Eu não sou psicólogo, apesar de que estudo aí autodidaticamente de alguma forma. E você tem uma obra dela que se chama Coleção Psicológica. São 16 livros. Inclusive, eles já foram publicados agora em volumes, encadernados em capa dura há algum tempo, que vale a pena ter na sua biblioteca. E não só ter, literalmente, afundar-se de estudar dentro deles. Como nós falamos, quando ela era lá no México, ela já mostrava a característica de literatura dela elevadíssima. Continua do mesmo jeito nos livros dela. E ela escreveu essa obra magistral que precisa ser estudada. Assim como a gente estuda a coleção André Luiz, essa obra tem sido estudada pelas casas espíritas diversas aí pelo país afora e pelo mundo afora. Então, ela deixou um legado, aliás, ela está deixando um legado, que continua servindo-nos ainda, através de Divaldo, e ela nos trouxe uma obra magistral. E como Emmanuel, ela cuidou de toda essa história de Divaldo, desde o momento em que Divaldo entrou na lide da doutrina espírita. E ela tem sido aquele capitão, aquele condutor, aquele guia, aquele mentor, aquele, vamos dizer assim, aquele indivíduo que é duro na hora que tem que ser, mas com o coração brando que tem que ser. Ela diz para Divaldo, o Divaldo estava na Europa, ele conta isso, ele estava com 40 graus de febre, não queria ir dar a palestra, e ela disse, vai ficar aí, eu estou indo. Então, com todo respeito, não é aquela brandurazinha de mamãe que passa a mão na cabeça, não. Espírito elevado, ele sabe dos limites do seu tutelado, e Divaldo tinha condição de fazer a palestra na visão dela. Ora, se você ouviu o Joana, levanta meu filho e vai que a sua febre com certeza vai passar. E seguramente passou, né, gente? Então, assim, ela é incomparável. Do mesmo quilate de Emmanuel, para a gente fazer aqui uma correlação apenas de analogia, ela deixou uma magistral obra que deve ser estudada com profundidade por nós outros. Então, com todo respeito a todos os demais espíritos, Joana de Ângeles está entre os mais elevados que nós conhecemos. E a gente aqui, eu, a Miriam e a Thelma, a gente está fazendo um curso de psicologia, né, online, através do Daniel Campos, que é um psicólogo que já esteve aqui várias vezes, e ele está doando o seu tempo, o seu conhecimento, e a gente está fazendo um curso das obras dela, né? E tem sido extremamente rico, fazendo grandes transformações interiores, a gente pode atestar isso. A gente está aqui com o nosso tempinho já estourado, Max, mas eu queria que você deixasse para a gente uma lição final, né? Sobre o exemplo da vida, desde a Joana de Cusa, que você destrinchou aqui para nós, né, até a Joana de Ângeles. O que para você mais chama a atenção ao estudar essa personalidade que você gostaria de dividir aqui com a gente como uma mensagem final para quem nos assiste? A força de um espírito associado com a mansuetude desse mesmo espírito. A capacidade de ter as duas coisas harmônicas. Falar com ternura, não obstante com firmeza. Ser aquela pessoa que consegue não se impor, mas ser notada para que o outro por ela se refira. Então, essa, como os demais espíritos, é uma personalidade que marca muito para mim pela força que associa na condução dos trabalhos. Os momentos que ela passou com Divaldo foram difíceis, e ela manteve-se firme e fiel, como fora Joana de Cusa, todos os tempos, levantando a força de Divaldo quando Divaldo estava sentindo que as coisas estavam ficando duras, como todos os grandes missionários sentiram. Kardec, em determinado momento, estava se sentindo muito triste, porque estava sendo tão detratado, e recebeu num livro alguém dizendo, este livro salvou a minha vida. Foi o que fez Kardec, naquele momento, ter novas forças. Joana de Ângeles fez isso várias vezes com o Divaldo Franco. Como é que eu sei disso?
próprio Divaldo, numa posição humilínima, fala disso em suas palestras, fala disso em seus contatos, nos dá o exemplo de grandiosidade dele e, sobretudo, dela. Estar aqui encarnado, tendo um benfeitor como Joana de Anjos, como ele tem, é uma exigência 24 horas por dia. É aquele momento em que você fala, eu não dou conta desse trabalho. E vem o teu benfeitor e diz, vamos trabalhar, meu filho? E você tem que trabalhar, mesmo que algo dentro de você diz, eu não vou dar conta. Você reúne forças. Então, para mim, espíritos como ela são espíritos que fazem uma humanidade inteira crescer quando observamos o ato dela. É isso. Meninas, Miriam, Thelma, palavras finais? Max já concluiu brilhantemente. Thelma? Vou deixar o que o Max falou, né? A gente ficar absorvendo as palavras de Max, que é de suma importância sobre Joana. Max, com desses 3 programas que a gente fez, a gente ainda vai estudar outros aí com você, né? Para a nossa série. Você tem trazido exemplos que a gente ouve falar, né, nos nossos estudos espíritas, mas que às vezes a gente não conhece a fundo a trajetória. E você traz a humanidade de cada um deles. Claro que eles são, assim, para a gente, são super-heróis, né? Porque a fortaleza moral, a segurança deles, nos exemplos de vida que eles dão, mostram a aquisição espiritual que eles têm já, né? Muito, muito antiga. E a gente ainda está aqui tateando. Mas não deixa de ser importante conhecer esses exemplos, porque é um roteiro para a gente, né? Então, digamos que nós não vamos ser martirizados, como ela foi ao lado de um filho, mas quantas vezes a gente, às vezes, tem que se calar em certas situações, quantas vezes a gente tem que dar um testemunho no nosso comportamento, né? Na hora que chega uma prova. Então, isso é muito importante, nós não estamos no nível, né, dessas pessoas que foram grandes mártires, assim como a Maria Madalena, linda a vida dela, né, e o Paulo de Tarso. Mas é para a gente também se espelhar em como em pequenas coisas no nosso dia a dia a gente é chamado também a dar a nossa, não só a nossa fala, né, de pessoas que conhecem doutrina intelectualmente, mas na prática, né? Então, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Miriam e Thelma, obrigada por vocês também participarem, vocês todos que nos assistiram. Nós queremos te encontrar na próxima quinta-feira, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Agradecemos a sua presença e até lá.